Domingo é dia de eleições e a Santa Cecília TV terá um esquema especial para mostrar não apenas a votação nas cidades da Baixada Santista, mas também tudo sobre a apuração dos votos às 5 da tarde. Para falar mais sobre as eleições, nós recebemos o comentarista político Iberê Cirna. Iberê, boa noite, obrigado mais uma vez por participar conosco. Qual a expectativa para o dia da votação, Iberê? Me parece que um pouco esvaziado, né, essa eleição, pela falta de dinheiro. O que dá para esperar aí para o domingo? Bom, em primeiro lugar, sou crítico, contundente desse modelo de eleição. Eu acho que não existe festa. Já não existia antes e agora com muito menos dinheiro, menos festa ainda. Então nós temos aí não dá para dizer que nós estamos num processo eleitoral. Ande pela rua e nós não temos absolutamente nada, a não ser alguns adesivos em carro e mais nada. Então, qual é a expectativa no domingo? Que nós vamos novamente fazer aquilo que eu sou contrário. É a nossa obrigação. Não, eu acho que deveria ser o nosso direito. E isso foi transformado em obrigação. De qualquer jeito, a eleição está aí, nós temos que votar, não podemos ficar aí chorando, né, e não participarmos desse processo. Houve muita limitação, é isso, Iberê, que você está dizendo? Quer dizer, corta aqui, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Porque a cada ano de eleição que passa, e você tem muitas coberturas de eleições, até mais do que eu, isso aqui não funcionou, isso aqui sujou a rua, isso aqui atrapalhou a calçada, isso aqui sujou o poste, isso aqui, e de uma certa maneira, quer dizer, não se vê mais eleição hoje, né? Hoje, além de você não ter as peças promocionais, você não tem dinheiro, porque você foi limitado pelo próprio contingente eleitoral, limitou qual é o teu gasto. Então as pessoas não podem fazer propaganda, não pode ter cavalete, não pode ter placa, não pode. Não pode comício, não pode show, não pode outdoor, não pode... Aí eu pergunto, como é que o candidato vai se tornar conhecido? Ou pelo menos, como é que ele vai avisar os seus amigos que ele é candidato? A única coisa nova que se tem nesse processo são dois momentos aí que eu acho importante. A internet, as redes sociais, sim, que acaba de alguma forma sendo um ferramental grande, e parabenizar, até aproveitar os debates feitos aqui pelo Santa Cecília TV. Eu acho que são espaços democráticos que deveriam ser muito mais ampliados, né? E isso é o que faz dar um cheirinho de eleição. Antes de falar especificamente dos debates, Iberê, queria que você avaliasse também a campanha no rádio e na TV. O que eu fiquei com uma sensação de que, primeiro, ficou pobre a campanha também. Não sei se seria necessário também tanto dinheiro assim. Eu achei uma produção pobre, por estar nesse meio de rádio e televisão, a gente percebe, né, uma certa pobreza na produção e nem sempre é dinheiro que você consegue melhorar essa produção. E um mau aproveitamento do espaço das rádios e das televisões por muitos candidatos. No fundo, você acaba limitando também. Você não pode ter trucagem, você não pode ter uma superprodução, você não tem dinheiro. Quando nós estamos falando de vereador, um vereador, mal e porcamente, ele vai conseguir falar naqueles 30 segundos. E olha lá. E olhe lá e passe bem, muito obrigado. O candidato a prefeito ainda tem um pouquinho mais, mas mesmo assim, para uma cidade como a nossa, o gasto, teto limite, é de 1.700.000 para candidatos a prefeito. É muito difícil você conseguir fazer algo criativo diante de todas as limitações que são impostas, inclusive a financeira. Você citou o debate, agora falando especificamente dos debates. Óbvio, é um espaço democrático, que eu também concordo com você, eu acho que isso deveria ser aberto ainda mais, né, que se pudesse realizar mais debates, não só na televisão como no rádio, mas que de alguma maneira também a Justiça Eleitoral acaba impondo determinadas condições que você fica muito limitado para realizar esses debates, né? Aí você pega até pelo número de candidatos, você tem uma regra, tem que ter uma representação na Câmara Federal da última eleição, para que possa fazer parte do conjunto. E, no fundo, quando você coloca todos os candidatos, eu tenho uma avaliação. Eu acho que no segundo turno, sim. O segundo turno é frente a frente, vamos discutir aí. Mas quando você coloca 8, 10 candidatos, acaba, na verdade, dando um espaço pequeno, falando tudo pela metade, quem assiste. É interessante, mas eu acho que o debate está sendo levado para que se perca o voto, não se ganhe o voto. Então começa muito a atacar A com B, B com C,
nós vimos alguns debates aqui, onde se falou da vida pregressa de todos os candidatos. O que fez, o que não fez, se roubou frango, se jogou bolinha de gude. Tem gente. Eu pergunto assim, no segundo turno, possivelmente, vai se discutir projetos para a cidade. É isso que a gente quer. Então, quando você coloca 10, 12, fica muito difícil angariar voto. Eu acho que mais se perde voto do que se ganha voto. No segundo turno, como você colocou, fica mais fácil de você fazer a avaliação, porque aí o debate é direto, são dois candidatos. Isso tudo não passa, quer dizer, isso não poderia ocorrer já no primeiro turno ou durante toda a campanha das eleições, Iberê, se nós tivéssemos um número menor de partidos políticos? Então, mas aí você passa, aquilo que a gente vem discutindo. A estrutura política nacional tem que ser repensada. Então, porque não dá para pensar que, nem, por exemplo, nós tivemos aqui, Guarujá, né, 11 candidatos. Tudo bem, é um direito democrático, né? A lei que está aí estabelece isso e é permitido. Mas inviabiliza, né? Quer dizer, você vai fazer um debate com 11 candidatos. Não, e quem está do lado de lá da telinha também vai ficar quanto tempo assistindo esse debate? Exatamente. Aí fala fala Pedro, fala para o Paulo. Em determinado momento você acaba misturando tudo e não tira absolutamente nada dele. Mas continua assim, sendo um espaço altamente democrático, um dos únicos que ainda ficou mais. Esse modelo, por exemplo, de 2, que é um modelo americano, sim, né, dado aí no segundo turno, onde os candidatos ficam andando, a pergunta é do público, participa lá uma plateia. Isso aí, para o segundo turno, funciona. Nós vimos aí em todas as vezes que tivemos este modelo em segundo turno, funcionou, expôs pelo menos a ideia do candidato. Agora, num debate com 10, 12, é complicado você ter que discutir. Fora a choradeira, como em São Paulo, daqueles que não são nem convidados. Exatamente. Né? Então, aí é complicado. E a importância das pesquisas agora, Iberê? Então, isso é uma coisa complicadíssima. Se a gente pensar em pesquisa, a pesquisa tem um histórico interessante. Nós começamos com pesquisa aqui em 1942, quando foi fundado o IBOP, né? Ele esteve lá com o Gallup, fez exercícios e tal, e fundou o IBOP no Brasil. Aí quando você pega em 65 o Código Eleitoral, em 65, dizia que você tem que publicar a pesquisa até 15 dias antes. Aí quando você vê em 86... olha, você só pode publicar pesquisas 21 dias antes. Aí quando você vem em 88, olha, você só pode publicar pesquisa com 30 dias de antecedência. E aí houve toda uma briga do Grupo Folha, porque era um direito à informação, e acabou o Supremo liberando isso. Quando você chega em 90, liberou. Aí pode publicar até no dia, e aí virou festa. Aí quando chega em 92, fala, não, pode, mas você tem que registrar 3 dias antes, colocar pendurado lá para todo mundo analisar. Então, a pesquisa ainda não se encaixou nesse processo. É um direito à informação? Mas eu acho que mexeram muito nisso e não se chegou a conclusão nenhuma. Tem um processo indutivo na eleição? Óbvio, claro. Não tenha dúvida. Mas eu não sei se isso é bom ou ruim. Essa coisa eu não sei se nós gostaríamos que os eleitores, ou lá, jogassem em cavalo perdedor. É o que eles chamam aí de voto útil, né? Uhum. De repente eu estou vendo lá, eu preciso amar demais aquele que tem 0, 1%. Eu gosto daquele, mas ele não vai ganhar, né? Aquela história. Então, assim, e isso tem que ser repensado, sim. Mas, de qualquer jeito, a pesquisa ainda é uma informação aberta. Bom, no domingo a cobertura das eleições 2016 começa às 8 da manhã aqui na Santa Cecília TV, com flashes ao vivo ao longo de toda a nossa programação. Vamos mostrar a movimentação dos eleitores e também dos candidatos. Vamos ter também muitas matérias de serviço, mostrando o trabalho da Polícia Militar, da CET, um programa especial ao meio-dia, com a presença do Iberê, né? Já está confirmado, sim, né, Iberê? Você vem aí para participar. E às 5 da tarde, vamos trazer para você todos os números da apuração nas cidades e também debater com nossos especialistas os principais lances da disputa. Então, fique conosco neste domingo, a partir das 8 da manhã. Iberê, obrigado, viu, pela sua participação. Vamos voltar a conversar no domingo, que nas 5 da tarde você vem também, né, para participar junto com a gente. Com prazer. Obrigado, viu, Iberê?